Olá, meu nome é Dayana Mortari, eu sou Key Account Manager da ResMed Brasil. Sou responsável pelas regiões Sul e Norte do Brasil e na Masterclass que eu vou apresentar agora, a gente vai abordar o AirView para sono. O AirView é um site de gestão de pacientes tanto para clínicos quanto para revendas. Então, na página inicial do AirView, a gente vai ter alguns tutoriais de orientações rápidas para navegação nesse site, tá? Então, a gente vai ter aqui, eu vou abrir alguns para exemplificar. A gente vai ter um manual de como fazer login, como cadastrar uma nova localização, enfim, então várias orientações a respeito de algumas funcionalidades do AirView. A gente vai ter aqui também um guia que explica os relatórios disponíveis dentro do AirView, tá? Então, são algumas páginas que vão orientar vocês a respeito de cada um dos templates disponíveis nos nossos relatórios. A gente tem também aqui um guia de ícones, então cada uma das legendas, né, a respeito dos ícones que aparecem dentro desta página, certo? E assim por diante. Então são tutoriais para facilitar e orientar vocês na utilização diária do AirView, tá? Eu vou começar através dessa aba aqui da direita, que é a aba de administração. Essa é uma aba que geralmente a gente não vai utilizar ela no dia a dia, mas é através dessa aba que a gente vai conseguir, por exemplo, vir em detalhes da entidade e verificar, então, qual é o nome cadastrado, então, seja do laboratório de sono, seja do médico ou então da revenda, tá? A gente vai conseguir também adicionar um logotipo, então uma imagem dentro dessas dimensões aqui preconizadas para que isso possa sair nos relatórios, tá? Então aqui, contato primário, então todas essas informações, elas são as informações que vocês passaram para a ResMed no ato de cadastro, então quando vocês preencheram o formulário para a criação de uma conta no AirView, tá? Aqui na aba de administração, a gente vai ter também a possibilidade de criação de localizações. Essa ferramenta nada mais é do que um filtro dentro do AirView. Então, vocês podem usar essa ferramenta tal qual localizações, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, para uma revenda que tem uma matriz e uma filial, eu posso colocar cada uma dessas localizações e depois filtrar o paciente por essas localidades. Mas, se não for esse o caso, ou seja, se for uma revenda que tem só uma unidade, vocês podem usar essa ferramenta de outros modos. Por exemplo, filtrar os pacientes por equipamentos locados, equipamentos vendidos, filtrar por pacientes de acordo com o prescritor, enfim. Então, quando vocês entram aqui em criar nova localização, a única informação que é fundamental de preenchimento é o nome da localização. Então, vocês vão poder dar o nome que for o critério estabelecido, então, de filtro a ser utilizado, tá? Mais pra frente eu vou mostrar como vocês vão usar isso na prática dentro da aba de busca de pacientes, ok? Então, aqui, então, dentro da aba administração, localizações, é onde vocês conseguem criar essas localizações para posteriormente, então, colocar os pacientes dentro de alguma característica em comum. Utilizadores, então, vocês podem fazer a criação de conta no AirView e ter vários usuários dessa mesma conta. Então, por exemplo, uma revenda criou a sua conta no AirView e ao invés de todas as pessoas que trabalham nessa revenda utilizarem o mesmo login e senha, eu posso criar um usuário para cada um dos funcionários, tá? Então, eu venho aqui, crio um novo utilizador, tá? Então, por exemplo, eu posso criar um usuário para a secretária, para a fisioterapeuta que atende pacientes na cidade XYZ, enfim. Então, vocês vão precisar preencher nome, sobrenome, o nome de utilizador, então o usuário, né, que depois essa pessoa vai usar para fazer o seu login dentro do AirView, um e-mail para resgate de senha, enfim.
E aí aqui a gente consegue também determinar as permissões para esse novo usuário. Então, por exemplo, vocês podem determinar que esse novo utilizador que vocês estão criando, ele pode ter o papel de administrador e ter acesso a todas as funcionalidades do AirView, tanto quanto o gestor macro, né, o gestor que cadastrou a conta no AirView, mas vocês podem determinar que seja só um utilizador clínico. Então, ele vai conseguir fazer a gestão de pacientes, alteração de prescrição, olhar os detalhes dos pacientes, mas essa aba de administração, ela não vai aparecer para esse usuário, tá? Então, vocês têm aqui algumas opções para cadastro, então, desses usuários. Vocês podem também restringir as localizações. Então, por exemplo, o meu fisioterapeuta da filial X, eu vou criar um usuário para ele e eu vou atribuir a ele somente os pacientes que estão dentro de uma localização, tá? Então, ele não vai conseguir visualizar os pacientes das demais localizações, tá? Então, essa é a opção administração utilizadores. Aqui na aba de administração, então, na opção médicos, vocês vão conseguir consultar todos os médicos que vocês já vincularam a algum paciente, tá? E aí, editar as notificações de ventilação um a um. Depois, seguradoras é uma funcionalidade que a gente acaba não utilizando aqui nas contas do Brasil. E opções de adesão ao tratamento também, porque aqui a gente só tem essa opção que é a pré-definição standard, tá? Então, a nossa métrica de adesão ao tratamento é utilização por um período maior do que 4 horas por noite, durante 21 a 30 dias consecutivos dentro de uma janela de 90 dias, tá? Bom, então a aba de administração a gente já concluiu. Em meu perfil é onde vocês vão conseguir editar as informações de vocês, tá? Então, essas são as informações que a gente consegue fazer alteração, salvo a parte de nome de utilizador. Então, o nome do usuário que vocês vão usar para fazer login, ele é estabelecido no ato da criação da conta no AirView e ele não vai mais ser alterado. Mas os demais dados a gente consegue fazer alteração. Então, se por algum momento tiver uma alteração no e-mail, o NPI a gente sempre pede para colocar o número de registro profissional, então CRM, CREFITO, enfim, tá? Tanto quanto dados de contato. Então, alterou o telefone, alterou o endereço, vocês podem aqui fazer essa edição, tá? Bom, vamos então para o que vocês vão usar no dia a dia efetivamente. No dia a dia, o que vocês mais vão utilizar são as opções novo paciente. Então, aqui em novo paciente é onde vocês vão incluir pacientes que estão entrando na jornada do sono. Então, data de configuração do paciente, geralmente vai ser o dia de hoje, tá? Mas se for um paciente que vocês atenderam na semana passada e esqueceram de cadastrar, alguma coisa assim, vocês podem colocar uma data do passado. Vão escolher o utilizador clínico, vão adicionar um médico prescritor, tá? Esse médico, ele precisa necessariamente, para a gente incluí-lo aqui, ter uma conta no AirView, tá? E aí vocês vão nos questionar, e como eu crio uma conta no AirView, como eu passo isso para esse profissional? Aqui na parte inferior do nosso site, a gente tem a alternativa, precisa de acesso ao AirView? Vocês vão clicar em preencha o formulário de registro de rede AirView, tá? Aqui, vocês vão precisar se atentar a somente 2 detalhes. O primeiro é o tipo de organização. Toda conta que for aberta, que seja de uma revenda, ou seja, a gente precisa fazer cadastro de número de série, esse tipo de conta vai ter que ser HME, tá? Já se o tipo de conta a ser aberto for um médico prescritor, um laboratório de sono que vai começar a fazer a utilização de apneia link, o tipo de conta pode ser Sleep Lab, deve ser Sleep Lab, tá? E ResMed Account, vocês vão digitar 4 vezes o número 0, tá bom? As demais informações, elas são do próprio profissional ou revenda, enfim, que estão fazendo a solicitação, tá? Então, as nossas únicas orientações são a respeito desses 2 campos, ok? Se o médico que prescreveu o equipamento para o paciente, ele não tem uma conta no AirView, vocês vão selecionar nenhum médico, ok? Bom, depois é fundamental
nome, sobrenome do paciente, data de nascimento. Se vocês tiverem cadastrado localizações, vocês vão informar a localização a qual esse paciente pertence aqui, tá? Então, lembrem que eu falei que pode ser localização realmente algo geográfico, de acordo com filiais, enfim. Mas, se vocês quiserem filtrar por alguma outra medida, também não é um problema, tá bom? As opções de adesão ao tratamento, então, como a gente comentou, aqui nas contas do Brasil, a gente só vai ter essa opção. Se vocês quiserem, podem cadastrar o ID de um paciente, que pode ser um código de controle interno de vocês, que pode ser CPF, pode ser o número do paciente em si, tá? E as demais informações aqui embaixo, todas elas são opcionais. Então, a gente pode implementar informações de contato, como telefone e e-mail dos pacientes, endereço dos pacientes e mais detalhes como estado civil e sexo de cada um dos pacientes, tá? Mas são opcionais, fica a critério de vocês preencher ou não. Bom, tendo feito essa parte de preenchimento, de identificação do paciente, vocês vão vir aqui na opção adicionar dispositivo, tá? Aqui, ele vai perguntar para vocês qual é o número de série do equipamento que vocês estão vinculando a esse paciente. Vocês vão digitar o número de série aqui, tá? Sendo um número de série que não está vinculado a paciente nenhum, ele vai perguntar para vocês qual é o DN, o Device Number. Vocês vão encontrar o DN no mesmo local em que vocês encontram o número de série na parte posterior do equipamento, tá? Então, da linha AirSense. Então, vocês vão encontrar uma tarja branca, que ali vai ter SN, Serial Number, e DN, Device Number, tá? Então, preenchendo essas duas informações, a gente consegue a vinculação desse equipamento para esse paciente. Pode, por vezes, acontecer de vocês inserirem aqui um número de série e ele passar para vocês a informação de que esse número de série ele já está em uso, já está vinculado a um outro paciente, tá? Quais são as situações em que isso vai acontecer? Um equipamento de uso múltiplo, um equipamento de locação, um equipamento de titulação, ou um equipamento que o paciente comprou numa outra revenda e agora o paciente está procurando o serviço de vocês, tá? Então, aqui, esse vai ser o momento que vocês vão pedir a transferência desse paciente, a migração desse paciente para a conta de vocês. Então, feito o cadastro, como é que vocês vão fazer o acompanhamento desses pacientes, tá? Aqui na aba Pacientes, vocês vão ter a opção Toda Terapia e a opção Sem Fios. Lembrando que o AirView é uma ferramenta que permite não só a gestão dos pacientes que estão efetivamente em telemonitoramento, mas também aqueles pacientes que têm os equipamentos da linha S9, tá? Então, os pacientes que têm equipamentos mais antigos da nossa linha S9, eles não vão estar aqui nessa aba Sem Fios, tá? Então, aí vocês vão usar a aba Toda Terapia. Eu vou começar mostrando a aba Sem Fios, porque ela é a que vocês mais vão fazer uso no dia a dia, tá? Então, aqui vocês conseguem ter uma visão macro dos pacientes de vocês. O AirView, ele vai fazer essa amostragem, tá? Mostrando sempre, primeiro, os pacientes que estão mais recentemente cadastrados na nuvem de vocês, tá? Então, os pacientes que entraram mais recentemente na jornada, que vocês têm que dar uma atenção, fazer um follow-up mais frequente, eles vão aparecer por primeiro. E aí, a gente vai ter sempre aqui a data, tá? Então, a data da última noite. Sempre que a gente tiver a letra M, significa que esse equipamento ele está a monitorar, ou seja, para aquele dia em específico ainda não entraram dados daquele paciente, tá? Geralmente, o AirView ele é atualizado com dados dos pacientes em torno do meio-dia, tá? Então, se vocês verem que vários pacientes já atualizou e um paciente em específico não está tendo atualização naquele dia, ou o paciente não utilizou, ou a gente está com alguma questão a respeito de transmissão de dados, tá? Então, pode ter a letra M. E aí, os demais pacientes, conforme chegam os dados para o AirView, eles vão ser filtrados, ou na cor verde ou na cor vermelha. Na cor verde, vocês vão enxergar os pacientes que, naquela noite, usou mais do que 4 horas.
tá? E em vermelho, os pacientes que usaram menos do que 4 horas, tá? Então, batendo o olho vermelho ou verde, vocês já conseguem ver os pacientes que estão com dificuldade de utilização e fazer contato com eles, obviamente, tá? Além disso, a gente tem uma faixinha amarela que pode estar em cima ou embaixo, que a gente mostra que, por mais que ele esteja utilizando mais do que 4 horas por noite, ele pode estar com algum outro problema, tá? Então, se a gente clica aqui em cima do quadradinho, ele vai nos mostrar qual é o que ele está apontando, tá? Então, nesse paciente em específico, que está verde com a tarja superior amarela, ó, o paciente está usando 4 horas por noite, porém, o IAH está acima de 10. A tarja amarela na parte inferior é porque a gente tem um problema de vazamento excessivo, tá? Lembrando que os equipamentos da ResMed, eles vão ter um limite de vazamento aceitável até 24 litros por minuto, tá? Aqui, informação de percentual de dias que o paciente realmente utilizou nos últimos 30 dias, a parte de adesão ao tratamento, de acordo com aqueles critérios que a gente falou lá no início, pelo menos 4 horas, 70% das noites numa janela de 90 dias e quantos dias faz que ele entrou nessa jornada, tá? Lembrem de dar valor a essas duas colunas quando o paciente tiver mais do que 30 dias em terapia, tá? Porque se o paciente está a menos de 30 dias na jornada, geralmente a gente vai ter a adesão sendo considerada inadequada e um percentual de adesão também inadequado, tá? Bom, ao clicar em cima do nome de qualquer um dos pacientes, vocês vão conseguir visualizar, num primeiro momento, a parte de adesão, tá? Então, a gente tem aqui a parte de adesão à terapia e depois eu vou entrar na parte de relatórios, tá? Então, ao clicar em cima do nome de cada um dos pacientes, vocês são transferidos para aquela página, que é a mesma que vocês vão conseguir chegar indo por toda a terapia, tá? Aqui, vocês conseguem filtrar por nome de utilizador, por localização, por estado ativo ou inativo, a gente vai falar sobre isso mais adiante, por estado de adesão ao tratamento, por notificações de avaria do dispositivo, eu também vou mostrar adiante, e por modo de terapia, tá? E aí vocês aplicam. Bom, e aí vocês vão ter aqui novamente a listagem de pacientes. O que que muda? Que aqui vocês vão poder visualizar pacientes em utilização de equipamentos que não estão em telemonitoramento, tá bom? Bom, chegando até aqui, vocês vão clicar em cima do nome do paciente, tá? Então, vocês vão ser direcionados para aquela mesma página de navegação, como se a gente estivesse aqui na opção de sem fios. Então, inicialmente, vocês vão ver um resumo, né, da utilização dos pacientes. E aonde que a gente vai para conseguir um relatório de eficácia? Vocês vão vir aqui em criar relatório. Relatório de adesão ao tratamento e terapia, o que eu indico que vocês utilizem no dia a dia, que nada mais é do que um somatório dos primeiros 2 relatórios, tá? Então, vocês vão nesse aqui. Vocês conseguem personalizar os períodos, então eu quero ver de tal data até tal data, ou 10 dias a partir da data tal, enfim, vocês personalizam as datas e vocês vão em continuar. O que que vai acontecer? O AirView, ele vai gerar um documento PDF, tá? Com essas informações desse paciente no período que vocês selecionaram, tá? E está o relatório aqui. Então, no período em que eu selecionei, eu vou ter noções de adesão ao tratamento, tá? Então, dias que usou mais que 4 horas, menos que 4 horas, total de utilização, média diária, número de série do equipamento, modelo e a forma de configuração desse equipamento. E aí, aqui sim, as informações de eficácia, tá? Então, comportamento da pressão desse equipamento, vazamento, a parte de IAH separado só por apneia ou hipopneia, e dos eventos de apneia a gente discrimina a origem, tá? Então, eventos de origem central, obstrutivo, ou os que ele considerou como desconhecido. Respiração de Cheyne-Stokes, e quando for feita a utilização de um módulo de oximetria, entra automaticamente as informações de oximetria aqui também, tá?
Depois, alguns gráficos das horas de utilização, noite por noite, vazamento de ar pela máscara, pressão, IAH e, como nesse paciente em específico, a gente tem dados de oximetria, a gente tem também isso aqui em relatório, tá? Então, vocês vão sempre começar verificando, né, esse relatório. E se for do interesse de vocês, vocês podem gerar um segundo relatório, que é o relatório detalhado, tá? O relatório detalhado vocês também vão conseguir personalizar os períodos, mas lembrem que para o relatório detalhado, a gente sempre vai conseguir consultar somente informações dos últimos 30 dias de utilização, tá bom? E para os equipamentos que tem essa parte de registro de sensor de fluxo. Então, o único equipamento que a gente não vai ter esse relatório detalhado é o AirSense CPAP, tá bom? Então, aqui vocês vão conseguir consultar de forma detalhada noite por noite. Então, exatamente nessa noite, o modo de configuração do equipamento, de utilização, então a parte aqui de eficácia da terapia e graficamente cada uma das variáveis, tá? Então, de vazamento de ar pela máscara, colocando aqui o nosso limite de 24 litros por minuto, a variação da pressão, os eventos respiratórios registrados ao longo da noite e aqui a parte de oximetria, tá? O que mais? Bom, lembrem que eu comentei que vocês podem, através do AirView, fazer download de equipamentos da linha S9. Como vocês vão fazer isso? Lá naquela aba inicial, na página inicial do AirView, vocês vão ir em novo paciente, vocês vão cadastrar o número de série desse equipamento da linha S9, vocês vão vir aqui na página do paciente e, claro, esse paciente ele não está em telemonitoramento, então essa parte aqui ela não vai, ela vai aparecer só dos dados da última leitura de cartão. E aí vocês vão vir nessa opção aqui, transferência do cartão, tá? Para passar os dados, então, do cartão SD para dentro do AirView. Bom, o que mais? Então, aqui na aba de detalhes do paciente, vocês conseguem fazer alterações de cadastro do próprio paciente. Então, eu digitei o sobrenome errado, enfim, tá? Vocês conseguem fazer essas correções. Lembram que eu falei para vocês que na hora de procurar pacientes, toda a terapia, eu posso filtrar por estado, ativo ou inativo. Então, aqui, vocês têm essa informação de estado e uma legenda em cima da letra I. Então, ativo é o paciente que vai estar visível em qualquer lista de paciente. E inativo é um paciente que a gente vai ocultar, tá? Para que isso? Então, é um paciente que abandonou a terapia, o paciente veio a óbito, o paciente, enfim, né? Não faz mais sentido ele aparecer ali na relação de vocês. Vocês podem vir aqui e alterar o estado para estado inativo, tá? E aí vem aqui em guardar. Ele não vai mais aparecer na relação de pacientes, mas vocês podem ir lá em toda a terapia e filtrar para que apareçam somente os pacientes inativos. Aí eles voltarão a aparecer, tá? Então, se vocês cadastraram, por exemplo, um paciente e o médico não tinha conta no AirView, mas posteriormente o médico criou, vocês podem vir aqui e, nesse momento, adicionar o médico, tá? Opções de adesão ao tratamento, no Brasil a gente só vai ter aquela opção standard. Integradores é uma ferramenta que a gente também não utiliza aqui, tá? Nas contas do Brasil. Seria a possibilidade da gente vincular os dados do AirView a um plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Dados de contato do paciente, então vocês vão poder entrar aqui também para fazer edição. E detalhes adicionais são aqueles detalhes opcionais de cadastro de sexo e estado civil. Prescrição. Na aba de prescrição, gente, o que vocês vão ter disponível? Informações a respeito do equipamento, número de série e qual é o dispositivo e a programação atual. E aí vocês vindo aqui na opção editar configurações do dispositivo, vocês conseguem fazer as devidas alterações. Então, por exemplo, pode ser um paciente que ele ficou os primeiros dias em modo automático e a gente vai fixar a pressão depois de um período específico. Vocês vêm aqui, alteram do modo AutoSet para o modo CPAP, determinam qual é a pressão fixa, enfim, fazem todas essas alterações e vem aqui guardar essas informações. O que vai acontecer, tá?
essas informações elas vão ir para a nuvem e quando o paciente ligar o dispositivo vai ser atualizado, tá bom? E aí vocês vão conseguir sempre consultar o status dessa alteração, tá? Geralmente, quando vocês cadastram equipamentos da linha S10, ele sempre vai estar aqui, ó, Full Time Monitoring, tá? E aí, não temos data para término do telemonitoramento. A gente pode adicionar máscara, tá? Aqui, a adição de máscara, ela é exatamente do modelo. Diferentemente da tela do equipamento, que a gente vai informar se é almofada, nasal ou facial, aqui é especificamente o modelo de máscara que esse paciente está usando, tá? Para vocês terem um registro, um controle completo do paciente de vocês. Assim como vocês vão conseguir inserir aqui qual é o tipo de circuito que esse paciente está usando. Então, é um circuito Prermine, é um circuito Slimline, que é o que vem com os equipamentos da linha AirSense. São circuitos, é um equipamento de ventilação, então a gente tem aqui a opção dos circuitos de ventilação, é um circuito respiratório aquecido, enfim, tá? Então, vocês adicionam essas informações. Essa ferramenta de assistente remoto, ela é muito legal, porque ela dá a vocês um feedback a respeito da performance do equipamento. Tá? Então, quando a gente clica aqui em assistente remoto, a gente consegue visualizar se tem alguma falha, alguma mensagem de erro apresentada no próprio equipamento. Então, nesse equipamento em si, a gente está aqui com a informação. Foi apresentado no dispositivo, avaria de circuito respiratório Climate Line Air substitua a tubagem. A terapia vai seguir funcionando, mas administrada sem aquecimento. Desligue e volte a ligar o Climate Line, tá? Então, ele dá essa informação para vocês, para que vocês possam fazer contato com o paciente, verificar se o paciente fez a remoção do circuito, a reconexão, enfim, de acordo com a mensagem que tiver aqui, vocês vão poder fazer contato com o paciente e guiá-lo nisso. Bom, então, aqui no assistente remoto, a gente consegue visualizar também modelo do equipamento, número de série, o Smart Start, se ele está ativado ou não, tá? O Smart Start é uma das poucas coisas que a gente não consegue alterar remotamente, tá? Então, vocês viram lá na aba de prescrição, alteração da prescrição, que o Smart Start não estava disponível para alteração, tá? Mas a gente consegue consultar o status dele aqui. Então, se ele está ligado ou não. Aqui a gente tem o registro de orímetro, tá? Então, essas são as horas de uso não zeráveis. É tempo de funcionamento de turbina, tá? O umidificador, então, se ele está ligado, desligado, nível de umidade, se o paciente estiver com o circuito respiratório aquecido da linha Climate Line Air, se ele está no modo auto ou manual, e a gente tem um feedback a respeito da umidade do ambiente do quarto em que o paciente está, tá? Então, Climate Line Air ligado, temperatura do tubo ajustada, tá? Então, a gente tem aqui várias informações para manejo do paciente. A máscara, caso vocês tenham feito essa informação, então o modelo de máscara que vocês informaram lá na aba de prescrição e o modelo de máscara que vocês definiram no próprio dispositivo, tá? Notas, vocês podem fazer do AirView um prontuário. Então, vocês podem registrar notas. Então, atendi o paciente na data tal com queixa de aerofagia, tá? Então, vocês podem fazer disso um prontuário. Depois, registros, tá? A gente vai ter algumas opções aqui na aba de registros. Registros de ação por grupos, a ação por grupos é uma funcionalidade que a gente não tem na América Latina. Então, nas contas do Brasil, vocês vão ver somente as 3 opções inferiores, tá? Então, vocês vão ter aqui um registro de alterações de prescrição. Então, a cada vez que for alterada a configuração do equipamento, vocês vão conseguir encontrar isso aqui. Então, se volta um paciente e fala, mas no ano passado eu estava muito melhor, a terapia estava muito mais confortável, a gente consegue voltar e verificar de que forma esse equipamento estava ajustado no passado, tá? Alterações ao acesso de dados, então se alguém vier e alterar de full-time monitoring para card-only, por exemplo, que a gente vai deixar de receber os dados do paciente, a gente consegue consultar qual foi o usuário que realizou isso com data e hora,
tá bem? Depois, avarias do dispositivo. Então, pode acontecer do dispositivo apresentar uma mensagem de erro, isso for corrigido e o equipamento voltar a ter um desempenho conforme o esperado, esse registro de avaria vai ficar somente aqui nessa aba de registro mesmo, tá bom? E as preferências, gente, a gente pode editar, tá? Aqui no Brasil a gente não vai ter essas primeiras alternativas aqui, mas o limite de vazamento sim, tá? Então, dentro dessa nossa janela de vazamento aceitável, a gente vai poder, para alguns pacientes, considerar um vazamento menor, tá? Então, o que eu uso de exemplo para a utilização dessa aba aqui? A gente teve um paciente que iniciou a jornada e que no primeiro ano de terapia, os primeiros 6 meses de terapia, ele sempre vinha com um nível de vazamento de 2. Eu não quero que o AirView me avise que ele está com vazamento excessivo só quando isso extrapolar os 24. Eu quero que quando chegue a 15 litros por minuto de vazamento, ele já me avise, porque é um paciente que eu já preciso verificar acessório, verificar a substituição da máscara, tá bom? Depois, então, aqui na aba de pacientes, a gente já explorou toda a terapia, já exploramos sem fios, ação por grupos não temos, pacientes de ventilação, vocês vão ver na Masterclass de AirView para ventilação, e aí para a gente concluir a parte de referenciações e transferências. Aqui em referenciações, gente, uma conta clínica, então um médico que fez o diagnóstico através do Apnea Link, e o paciente dele apresentou um IH alterado que tem indicação de terapia de CPAP, esse prescritor, ele pode já encaminhar esse paciente para vocês, tá? Então, o médico vai encaminhar e aí ele vai poder encaminhar aqui tanto o relatório DX, que é o relatório de diagnóstico, tá? Então, o relatório do Apnea Link, e ele pode encaminhar a prescrição da terapia. Tá aqui, então é um ResMed automático, o range de pressões, com circuito respiratório aquecido, enfim, certo? Então a aba de referenciações é essa. Vocês podem aceitar ou devolver. Depois, transferências. Lembrem que lá na página inicial do AirView, eu mostrei para vocês que na opção novo paciente, onde vocês vão fazer cadastro, por vezes, pode ser que quando vocês cadastram o número de série, vai aparecer que o serial já está vinculado a alguma conta, tá? E eu falei, vocês podem solicitar a transferência, a migração desse paciente para a conta de vocês. E é justamente aqui nessa opção, pacientes transferências, que vocês vão conseguir visualizar os pacientes que entraram para dentro do AirView de vocês, ou seja, que vocês roubaram de outras contas, tanto quanto os pacientes que saíram, que vocês foram roubados, tá? Depois, aqui na aba de empresarial, a gente vai ter gestão do módulo, é o módulo de conectividade para a parte de ventilação. E aqui nas exportações de conformidade, eu vou mostrar para vocês o que é. Então, aqui vocês podem aplicar, então, eu quero ver só os pacientes inativos, tá? Vou filtrar aqui esses pacientes, ou vou filtrar por equipamentos que apresentaram avaria do dispositivo, certo? E aí eu posso vir aqui, ó, exportação da adesão de tratamento. Ele vai perguntar para qual e-mail vai ser enviado esse arquivo de Excel, tá? E aí ele vai exportar. Quando vocês vierem em empresarial, exportações de conformidade, ele vai mostrar para vocês aqui, ó, Compliance Report. Vocês podem abrir e ele vai ter baixado um arquivo de Excel com algumas informações a respeito do paciente, tá? Então, nome e sobrenome, então vocês vão conseguir consultar algumas informações por aqui. Então, vocês vão ter um tabulamento de dados simplificado, feito automaticamente pelo AirView, tá? Gente, da parte do AirView era isso, tá? Todo o time da ResMed Brasil está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e para justamente apoiar vocês a atender os pacientes da melhor forma possível. Obrigada.